Bom dia a todos. Eu sou o professor Elber Carlos Andrade. Estamos iniciando nesse momento mais uma live na TV IFAP, durante o evento Scratch Day. Hoje estaremos com a participação do professor Cassiano Henrique de Albuquerque, professor do Instituto Federal de Alagoas, lotado no campus Maragogi, professor da área de informática, que possui graduação em licenciatura da computação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em tecnologias digitais nas metodologias ativas para o ensino pela Universidade Católica de Pernambuco e atualmente cursa doutorado no programa de Educação Matemática e Tecnológica no EduMatec da UFPE. Também é professor do ensino técnico e tecnológico e coordenador dos espaços 4.0 do Instituto Federal de Alagoas. Tem experiência na área de educação, de engenharia de software e engenharia de produção, com ênfase em qualidade. E atua nos seguintes temas: inclusão digital, formação de professores e metodologias ativas na educação. É uma satisfação imensa poder contar com a palestra do professor Cassiano Henrique, por toda a sua experiência, né, dentro da área tecnológica. O professor Cassiano, no mestrado, desenvolveu, né, um trabalho na área de software, né, teoria, né, aplicado ao software, também na especialização em tecnologias digitais, metodologias ativas para o ensino. Ele desenvolveu, né, um estudo sobre a mediação tecnológica e a formação docente, um estudo de caso do Instituto Federal de Alagoas, né, sobre o campus Maragogi, e no doutorado, um tema também ligado, né, ao ensino, à questão da tecnologia, né, da gamificação, e ele traz, então, um tema que é o edutretenimento e gamificação. O nome é complicado, né, mas é isso, edutretenimento e gamificação, as contribuições para a articulação e transformação do ensino tradicional em educação 4.0. O professor também desenvolve, né, diversos projetos ao longo da sua trajetória acadêmica, né, e linhas de pesquisa, trabalha com linhas de pesquisa na área de redes de computadores, estatística e probabilidade, engenharia de software, a educação, né, como já dito, inclusão digital para o ensino fundamental e médio, e também a questão do lixo eletrônico, né? Reutilização, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos coletados no município de Maragogi, né? Ele atua em dois grupos de pesquisa, atuou já em dois grupos de pesquisa, não é? Um, né, que trabalha com a questão de programas, de processamento, e um outro grupo que é o grupo de inovações tecnológicas na gestão de hardware, software, e também em diversos projetos de extensão. E aqui, né, um projeto atual do professor sobre o trabalho com a reutilização, né, do lixo eletrônico, né, reaproveitamento, a reciclagem, né. Também trabalhou com um projeto de extensão chamado Aluno Conectado, a capacitação de uso dos recursos computacionais aos estudantes da rede estadual na região de Taparica, em Pernambuco, né? Coordena, como dito, né, o Espaço 4.0, que é um laboratório de produção criativa inspirado no Fab Lab, né, do MIT, onde os jovens usam ferramentas como impressoras 3D, computadores, para produzirem protótipos e soluções para problemas listados pela indústria e pela comunidade. Então, o professor tem uma ampla contribuição, uma ampla experiência nos temas relacionados, né, à educação 4.0, indústria 4.0, inovação 4.0, enfim, esse momento tecnológico que hoje nós chamamos 4.0, esse conceito que nasce ainda ligado à Revolução Industrial, lembrando que também, né, para alguns teóricos, né, da história, do campo da história, nós estaríamos numa nova fase da Revolução Industrial, né, uma expansão da Revolução Industrial, um processo que inicia lá no século XVIII, não é? Com a primeira revolução, depois
no século XIX, com a segunda Revolução Industrial. Nós chegamos a uma fase no século XX, né, que está ligado ao que nós chamamos de uma revolução biotecnológica também, cibernética, e agora nós chegamos a essa concepção do 4.0. É como nós estivéssemos aí na quarta revolução, né, para alguns teóricos do campo das humanidades, enfim, da tecnologia também, essa noção que nós temos no mundo, né, hoje tecnológico, de uma quarta versão, né? Então, por isso aí, esse 4.0, né, essa versão aí atualizada da tecnologia, né, onde a gente consegue conectar todo mundo, né, de serviços, de produtos, enfim, entra a era da globalização, entra a questão da comunicação, e nós temos esse cenário hoje, né, marcado, que influencia totalmente, né, a nossa vida. Então, hoje a gente não pensa em realizar nada que não tenha uma participação direta ou indireta de um recurso tecnológico, né? Então, quando a gente fica aí sem um computador, quando a gente fica sem um sinal de internet, então a gente, de alguma forma, a nossa vida, ela para naquele momento ali, não é, professor? E a gente, enfim, encontra muita dificuldade. Se cai um sistema bancário, não é? Se cai, por exemplo, a internet, enfim. E isso também chega à educação, a nossa necessidade de adaptação, né? De se adaptar a esse momento, de levar essa inclusão. Hoje a gente já chega, não é, muitas vezes, no nosso dia a dia, achando que a gente sabe, às vezes, até o básico, não é, sobre informática, né? Antes, a gente tinha lá no início da década de 90, até o começo dos anos 2000, essa necessidade, né, de fazer um curso básico de informática, e hoje parece que todo mundo, né, ainda que não faça, mas todo mundo é obrigado, não é, direto ou indiretamente, de aprender algo sobre tecnologia. Então também tem a questão de muita coisa já termos essa familiaridade. Então é um celular, é um aplicativo, e hoje a tecnologia invadiu a nossa vida, não é? Enfim, a educação também precisa acompanhar esse ritmo, né? E aí toda a sua contribuição em relação a essa conexão entre educação, formação de professores, o que a gente também não pode deixar de pensar. Se a gente pensa, por exemplo, numa educação 4.0, a gente precisa também pensar na capacitação dos professores, e nessa perspectiva, o seu trabalho, então, se constrói em torno, né, dessas ferramentas criativas, não é? E aqui o tema do Scratch D é um tema muito importante para a gente também debater como uma ferramenta de aprendizagem criativa, e esse é o objetivo do evento, da Semana do Scratch, que nasce com o MIT, não é? E aí foi tomando proporções globais, de modo que a gente forma essa comunidade para que, desde muito jovem, né, os nossos estudantes possam aí estar interagindo com essas ferramentas criativas que ajudam em diversos aspectos. Professor, seja muito bem-vindo ao evento do IFAP, né? Esse evento aqui que é transmitido pela TV IFAP, o nosso canal oficial no YouTube, tá? Damos as boas-vindas e desejamos uma excelente apresentação. Muito obrigado, professor. Fico com a palavra. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação, primeiramente, estar aqui com vocês, ter aceitado esse convite, que foi tão bem visto pela minha pessoa, para que a gente possa participar desse evento tão bonito, né, que o Instituto Federal do Amapá está promovendo. E fico muito grato, professor Weber, mais uma vez aí, por estar contribuindo, né? Já trabalhei com o professor Weber aqui em Maragogi, e certamente são experiências que nós levamos aí para a vida. Bem, então, o professor estava comentando dessa nossa questão, nós vivemos na sociedade 4.0, onde, por exemplo, a tecnologia é algo tão essencial quanto a energia elétrica, né? Então, a questão tecnológica hoje não é mais a questão de se você vai aprender ou se você não vai aprender. É a questão que você tem que saber, né? Porque senão você fica deslocado da sociedade, né? Então, hoje, particularmente, nós vamos falar aqui um pouco aí sobre uma coisa que vem se aproximando cada vez mais. Era uma tecnologia que não é nova, como vocês vão perceber, mas até pouco tempo atrás ainda era
inacessível, devido à questão, principalmente do custo, né? Os drones. Então, se alguém puder subir a minha apresentação. Agradeço. Muito bem. Então, a nossa palestra hoje é sobre a aplicação do Scratch em controle de drones, né? Então, estamos aí fazendo referência ao evento do Scratch Day e hoje vamos focar na questão dos drones. Eu espero que todos aqui possam ter aí a sua curiosidade aguçada e possam compreender melhor o potencial tanto dos drones, quanto também de se utilizar o Scratch para poder se controlar essas máquinas aí, né? Então, vocês estão vendo aí nessa foto inicial, né, nessa imagem inicial, já uma aluna pilotando aí um drone próximo aí a um dos nossos laboratórios makers, que eu vou explicar daqui a pouco do que se trata. Então, seguindo aqui com a nossa programação, deixa eu me apresentar primeiro, né? Então, como o professor Weber já comentou, eu sou licenciado em computação, tá? E trabalho aqui, como vocês estão vendo, eu estou na frente aqui do Instituto Federal de Alagoas, campus de Maragogi, tá bom? Meu nome é Cassiano Henrique de Albuquerque e eu sou mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco e especialistas em tecnologias digitais nas metodologias ativas para o ensino pela Universidade Católica de Pernambuco. Hoje em dia, eu sou doutorando do Programa de Educação Matemática e Tecnológica, também na Universidade Federal de Pernambuco, e sou professor do Ensino Técnico e Tecnológico e coordenador dos Espaços 4.0 do Instituto Federal de Alagoas. Bem, então meu percurso, ele sempre girou em relação à tecnologia e, particularmente hoje, estamos trabalhando bastante aqui na nossa instituição com a promoção do movimento Maker. Bem, qual é o contexto disso tudo? Aqui no Instituto Federal de Alagoas, nós implantamos 11 laboratórios Makers. 6 desses laboratórios são esses aí que vocês estão vendo na imagem, que são espaços 4.0. Os espaços 4.0 são laboratórios de produção criativa. Eles foram inspirados nos Fab Labs do MIT. Hoje em dia existem Fab Labs no mundo inteiro. Quem não conhece o que é um Fab Lab, dá um Google. Escreve lá, Fab Lab, que você vai ver o quanto de Fab Lab já existe aí pelo mundo afora. E o que é um Fab Lab? O Fab Lab é um espaço tecnológico onde você pode fabricar coisas digitalmente. Então, você pode pensar num problema, você pode prototipar a solução desse problema e, melhor ainda, você pode produzir a solução para esse problema através, por exemplo, de equipamentos como máquinas de impressão 3D, cortadora laser, dentre outros. Então, o IFAL, ele montou 11 laboratórios, né, dentre os quais 6 são esses aí, ao qual eu estou na coordenação desse projeto em específico aqui, e o objetivo é atender pessoas da comunidade para que eles possam, através da metodologia Maker, possam aprender e se qualificar também para o mundo do trabalho. E onde estão esses espaços aqui? Bem, esse aqui é o mapa de Alagoas. Para quem não conhece, né, pessoal do Amapá, está longe aqui da gente, em Alagoas, mas esses municípios aí onde tem as marcações, né, são justamente os municípios que receberam esses espaços 4.0, né? Então, além de Maragogi, que estou falando aqui, também tem São Miguel dos Campos, Viçosa, Palmeira dos Índios, Arapiraca, Santana do Ipanema, né? Perceba que eu estou aqui bem ao norte aqui do estado, né, no litoral, mas que a gente tem laboratórios makers também na Zona da Mata, no Agreste e no sertão aqui do nosso estado de Alagoas. Né? Alagoas, ele vai ficar entre Pernambuco e Sergipe, como vocês podem ver aí no mapa. Bem, e nesses espaços, pessoal, só contextualizando, nós vamos ofertar cursos de diversas áreas, mas numa área macro de tecnologia.
Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Então, você está vendo aí que tem curso de desenho 2D, desenho em impressão 3D, programação web, desenvolvimento de aplicativos Android, tem eletrônica básica, internet das coisas, montagem e manutenção de computadores, robótica educacional. Bem, então, nesses laboratórios aqui, dentro desses containers, existem muitos itens de tecnologia, incluindo drones, né? Então, por que a gente trabalha com drone aqui? Trabalhamos com drone porque ele tem um potencial enorme, certo? Para promover também a questão do movimento maker, tá bom? E é por isso que nós aqui em Alagoas, nós temos aí também uma expertise em trabalhar com essa questão de drones, tá bom? Então, nesse projeto em específico, nós atendemos pessoas da comunidade, qualificando elas aí através desses cursos, certo? E promovendo a inserção dessas pessoas no mundo do trabalho, tá? Só para finalizar aqui essa questão desse projeto Espaço 4.0, nós temos, então, a questão de atender jovens de 15 a 29 anos, certo? E em um ano, cada espaço desse, ele atende 192 pessoas da comunidade. Deu para entender, pessoal, o contexto? Fala aí no chat. Eu gosto sempre de, apesar de a gente estar aqui à distância, né? Mas eu sempre gosto de ver o que eles estão falando no chat. Deu para compreender o contexto aí da nossa questão aqui em Alagoas, da tecnologia? Deu para entender mais ou menos aí o que é o Espaço 4.0, o que é o Fab Lab? Eu estou olhando o chat, tá? Podem colocar aí no YouTube que eu estou olhando aqui vocês, tá? Então, o que eu preciso é que vocês se situem, porque onde é que está chegando o drone nessa história toda, tá bom? Então, vem de um projeto que a gente está montando aqui no IFAL, são vários laboratórios, makers, certo? E os drones são um dos muitos equipamentos que nós temos desse laboratório, tá? E aí, hoje, eu estou aqui para mostrar um pouco para vocês mais sobre esse universo dos drones e também das possibilidades de se programar esses drones com a questão do Scratch, tá bom? Visto que nós estamos aqui no evento do Scratch Day, tá? Estou vendo que a Poliana colocou aí, né? Que está compreendendo aí o que a gente está abordando aqui. Pessoal, aqui, por exemplo, ó, você tem a imagem de alguns drones aí, né? Alguns modelos diversos. O modelo que nós temos aqui é esse modelo de baixo, que é o Tello, certo? Mas existem modelos e existem tipos de drones para de todos os bolsos e todos os objetivos, tá bom? Eu estou aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui? Eu estou segurando um drone aqui agora. Vocês estão vendo? Tá dando para ver, pessoal, aqui na imagem? O drone, é esse drone aí da foto, ó, o drone de baixo. Aí são 3 modelos diferentes que tem nesse slide. E eu estou segurando esse modelo de baixo aqui, que é o Tello, certo? A gente vai falar bastante sobre esse drone hoje. Vamos falar sobre drones hoje, né? Em geral, tá bom? Então eu trouxe aí para vocês verem que existem vários tipos de modelo de drone com finalidades diferentes. E eu vou mostrar aqui para vocês agora um vídeo sobre a história dos drones, tá bom? Quem pensa que drone é uma coisa atual vai ver que está redondamente enganado. O que é atual é mais o acesso por causa do barateamento dessa tecnologia aqui que hoje eu estou segurando, tá bom? Os drones, até poucos anos atrás, eles eram tão caros que era impossível uma pessoa de classe média adquirir um, porque simplesmente não se havia condições de comprá-lo, né? Eles eram muito caros, tá certo? Então, preste atenção aí, eu vou colocar aqui agora um vídeo, tá bom? O vídeo é um pouquinho longo, mas eu vou acelerar algumas partes para que a gente possa situar o histórico dos drones, tá bom? Como foi que os drones, eles surgiram, certo? E como é que, por exemplo, hoje a gente tem condição de ter um drone na nossa casa, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Produtos. Os drones que muita gente hoje adora ou até usa, mas eles têm uma origem bem antiga e usos bem variados e chegou a hora de conhecer toda essa trajetória. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal Tecmundo, se você não é inscrito ainda. Aproveita para deixar um joinha no vídeo.
antes de começar, a gente vai falar aqui de evoluções paralelas em dois campos. O primeiro é o militar, drones sendo usados para reconhecimento de campo ou até para ataques mesmo. O segundo é para uso civil, desde puro entretenimento na pilotagem até utilização em filmagens e outras aplicações. E vale também conceituar rapidinho aqui. O drone é um veículo aéreo não tripulado, ou UAV, na sigla original em inglês. Isso significa que ele é capaz de manter uma altitude e voar por aí de alguma forma, seja com motor elétrico ou a propulsão, e podendo ter um controle autônomo ou ser pilotado remotamente como humano. A primeira ideia de usar algo do tipo vem lá de 1849. Nesse ano, a Áustria enviou para a região de Veneza, na Itália, balões que continham bombas acopladas, liberadas depois de um certo tempo. O ataque, na verdade, foi um fracasso por causa dos fortes ventos no local, mas indicaram um novo tipo de estratégia que podia ser usado daqui para frente. O Japão tentou algo parecido décadas depois e também não foi bem sucedido. Faltava um jeito de controlar melhor esse tipo de veículo. Já em fevereiro de 1898, o exército dos Estados Unidos usa pela primeira vez pipas mesmo, aquela de soltar, com câmeras fotográficas embutidas para reconhecimento de terreno durante um conflito. Eles tinham um disparador automático que fazia o clique depois de um tempo, e claro que a imagem não tinha nenhuma qualidade, mas era o que dava para fazer na época. Fotografia, como a gente vai ver, é uma das grandes utilidades desses equipamentos, mas ainda era rudimentar demais. Faltava um cientista se interessar por isso, um pesquisador que poderia ir a fundo nas possibilidades. E a gente está falando, assim como em muitos outros episódios, do gênio Nikola Tesla. Em novembro de 1898, Tesla registra a patente de um veículo que poderia ser controlado de forma remota, via rádio. Era um barco e só dava para ligar e desligar os motores, mas já era muito. E o Tesla até previu que eles seriam usados em guerra. O conceito, naquela época, era chamado de teleautomação, e essa foi a inspiração para os desenvolvimentos seguintes. A partir de agora, você vai perceber que os drones são quase todos em formato de pequenos aviões nesse começo, mas alguns seguiram um padrão diferente. Isso porque, em 1907, os irmãos Breguet inventaram na França o giroplano, um avião em forma de quadricóptero que décadas depois também inspiraria modelos modernos. E quase todas as próximas evoluções são aplicações militares. Vamos lá. Começando em 1916, plena Primeira Guerra Mundial, com dois modelos. O Houston Proctor Aerial Target, que era tipo uma bomba voadora, só foi demonstrado como protótipo e nunca foi usado na prática. O mesmo vale para o Catherine Bug, de 1918, que revolucionou essa tecnologia apostando no giroscópio e no barômetro para ajudar na navegação. Ele era um aviãozinho meio kamikaze, com explosivos a bordo, mas era cheio de falhas e também não foi usado na guerra. Mas o potencial, esse sim, estava descoberto. Só em 1935 é que um ex-ator e empresário chamado Reginald Denny começa a fabricar aviões automatizados com a sua Radioplane Company. Ele foi o primeiro a pensar neles como um hobby, mas o seu grande trunfo foi um contrato com o governo dos Estados Unidos para fornecer o modelo Radioplane OQ-2. Esse foi o primeiro drone produzido em massa do mundo. E Norma Jean Duggart e a Marilyn Monroe foi descoberta ao participar de um ensaio fotográfico enquanto era funcionária da Força Aérea na linha de montagem, olha só, da Radioplane. Nesse mesmo ano, outro ricaço prosperava nesse setor. O engenheiro Geoffrey de Havilland transformou um de seus aviões em um modelo automatizado e deu a ele o nome de Queen Bee, abelha rainha. Em termos de engenharia, esse foi o melhor modelo em anos. Ele podia ser controlado por outro piloto ou de terra firme via rádio e podia ser usado para seguir uma frota ou como alvo móvel para testes de armamentos. Esse comportamento de servir a rainha, de não ter vontade própria, é que levou à criação do termo drone, que em inglês significa zangão, o macho de uma colmeia, que tem como único objetivo fecundar a rainha. Além desses modelos, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos colocou em prática a Operação Afrodite, que usava drones como o B-17 em operações de bombardeio. Porém, das 14 tentativas, só uma resultou em tiro certeiro ao alvo, e o projeto voltou para a mesa de operações. E não era só de um lado da guerra que essas tecnologias evoluíam. Os nazistas também testaram veículos remotos, como as bombas teleguiadas V1, que mataram mais de 10 mil civis na Europa. Com o tempo e o desenvolvimento de monitores de tubo, os modelos de drone começaram então a ter o ataque televisionado, para uma melhor visualização. E na década de 1950, são várias as evoluções, aproveitando um período de menos combates mundiais. Em 51 nasce o Ryan Fire B, uma cor vermelha super chamativa, e motor de avião a jato, atingindo altas velocidades e ficando no ar por 2 horas, um recorde para aero. Esses modelos foram evoluindo ao longo dos anos e até ganharam tecnologias que dificultavam a sua detecção em radares. Outro destaque veio 4 anos depois, com o primeiro drone de reconhecimento do exército norte-americano, o Northrop Radioplane RP-71 Falcon. Ele conseguia até capturar vídeos. Tudo isso seria colocado em prática a partir de 59, com o projeto Red Wagon do governo do país para uso com espionagem na Guerra Fria, e depois durante a Guerra do Vietnã e do Golfo. Outro país que também avançou muito nessa tecnologia foi Israel. Durante a Guerra do Yom Kippur, o país criou o Northrop Chukar, primeiro drone de reconhecimento em tempo real, que enviava imagens e dados de radar para uma central de comandos. Nos anos seguintes, ele virou o segundo maior mercado do setor, com drones militares silenciosos, leves e menores. Entre os anos 60 e 80, essas empresas mais consolidadas continuaram aprimorando seus modelos, aproveitando tecnologias da época, fornecendo para os militares. O transistor foi se popularizando e permitiu drones menores, mais baratos. Além disso, muitos até começaram a ser controlados por um manche, que lembra de um joystick. E finalmente, esse barateamento faz os aeromodelos se popularizarem, mas olha, essa é uma categoria diferente, é outra história. A próxima grande revolução só vem em 1994, com a criação do General Atomics MQ-1. Ele é mais famoso pelo seu apelido Predator e por ser equipado não só com câmeras, mas também com 2 mísseis de precisão AGM-114 Hellfire, que usam laser para identificar e marcar o alvo. O Predator funcionava tão bem que ele foi recebendo várias melhorias ao longo dos anos em vez de ser substituído, ganhando até um mecanismo anti-congelamento para ser usado em condições climáticas adversas. Ele voa até 740 km de distância e pode sobrevoar um local por até 14 horas, voltando para a base em segurança para ser recarregado. Daqui a pouco a gente já volta a falar dele. Antes, em 21 de agosto de 1998, o Laima se torna o primeiro drone a cruzar o Oceano Atlântico.
completando o trajeto em 26 horas e mostrando a evolução da categoria. E nesse mesmo ano a gente volta para os militares. O destaque desse ano é o Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, modelo de reconhecimento mais autônomo, atingindo altas altitudes, voando por mais de 32 horas, com sensores que superam obstáculos como tempestade de areia, nuvens e neblina. A transmissão de dados e de imagens do que está abaixo dele é de alto desempenho, cobrindo 100 mil quilômetros quadrados de terreno por dia. E agora a gente volta para o Predator. Em outubro de 2001, um mês após 11 de setembro, o drone é usado armado pela primeira vez em um ataque em Kandahar, no Afeganistão, para assassinar um líder do Talibã. A partir daí, o cenário mudou completamente, com ataques envolvendo menos soldados humanos em missões precisas, mas sim drones operados via satélite, com sala de comando que incluem ordens diretas e, às vezes, até participação dos presidentes. Esse é o modelo que mais foi utilizado em ataques à distância, em combates em territórios como Iraque, Afeganistão, Paquistão, Sérvia e Iêmen. Mas o uso indiscriminado de drones é muito polêmico e já resultou em muitos erros. Diversos civis já foram mortos em ações dos Estados Unidos, começando em fevereiro de 2002, quando um afegão chamado Daras Khan procurava por pedaços de metal de um conflito anterior para vender e acabou morto por um drone, sendo confundido com terroristas. Veículos e casas de inocentes já foram atingidos de forma errada, também o fato de ser automatizado, às vezes autônomo, é meio assustador. O Predator só foi aposentado em 2018 para dar lugar ao Reaper MK9. Criado 10 anos antes, ele é maior, mais veloz, tem muito mais armamentos. Hoje, o exército do país treina mais pilotos de drone do que de bombardeiros. E olha, Israel continua como referência. Empresas como a Elbit também não param de fechar contratos de larga escala para fornecer modelos como o Skylark, o Thor e o Hermes 450. Só que olha, outros países também entraram na jogada. Ataques a refinarias da Arábia Saudita, agora em 2019, feitos por drones, podem ter partido do Irã. Estamos em uma nova era de guerras, em que o inimigo é uma nave autônoma. Mas não é só no meio militar que esses equipamentos vivem. E com o passar do tempo, a indústria da tecnologia em geral percebeu o potencial dele para muitas outras coisas. A gente vai voltar um pouquinho na linha do tempo aqui. Foi em 2006 que a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos emitiu a primeira licença comercial para um drone, permitindo que ele voasse tranquilamente pelo país. Pelos próximos 8 anos, foram só 2 licenças por ano, ou seja, o mercado demorou para ficar bom mesmo. Já em 2007, uma Aerosonde saiu de uma instalação da NASA na Virgínia e conseguiu filmagens inéditas do furacão Noel, mostrando um outro potencial desses equipamentos. Filmagens de locais de difícil acesso e até mesmo perigosos. Em 2010, a novidade veio da CES daquele ano. Uma empresa francesa, até então desconhecida, chamada Parrot, apresentou o AR Drone, um pequeno quadricóptero controlado via Wi-Fi pelo smartphone para ser usado pelo consumidor padrão, eu e você. Ele que inaugurou esse mercado, que em 2013 recebeu um componente de peso, a linha Phantom da DJI. Pois é, vocês pedem a história da DJI por aqui, ela vai ganhar um capítulo especial, então aguarde. Mas o fato é que a DJI elevou a competição principalmente com o Phantom 4. Ele revolucionou com as tecnologias que incluem machine learning, o desvio automático de obstáculos e acompanhamento automático de pessoas ou de objetos, fora um estabilizador de câmera que dá inveja para muitas fabricantes especializadas. Hoje em dia a empresa segue com linhas como a Mavic, a Spark e o baratinho Terra. Você tem um modelo aí? Conta pra gente nos comentários. E olha, até a Amazon quer entrar nessa brincadeira. Em 2013, o Jeff Bezos anunciou do nada que a empresa de logística começaria a desenvolver um sistema de entrega por drones. Esse sistema já existe, já é testado volta e meia, mas está longe de ser popular. A Uber também quer fazer algo parecido, fazer entregas por drones, e até se baseou nessa tecnologia no seu atual projeto de um carro autônomo voador. Mas, provando que o mercado é implacável, em 2015 teve um drone que deu errado. Foi o Lily, que explodiu a cabeça de muita gente quando ele foi anunciado, mas em 2 anos não conseguiu nem começar a fabricação em larga escala e faliu. A empresa reembolsou quem tinha feito os pedidos e fechou as contas. Hoje os drones são utilizados de forma convencional de jeitos mais variados. Eles têm aplicações na agricultura, em filmagens ou segurança de eventos, em pesquisa científica, no transporte de órgãos para transplante e quando utilizado por criminosos para levar objetos em presídios pela janela. Pois é, já teve esse adivinha no Brasil. E os modelos vendidos hoje vão desde os top de linha até modelos baratinhos, só para diversão mesmo, e alguns até funcionando via energia solar. Além disso, temos também corridas e lutas de drones que testam a habilidade dos condutores e usam até câmeras em primeira pessoa e diversos obstáculos cheios de luz para deixar o negócio ainda mais emocionante. Vale lembrar que cada país precisa regularizar o uso e a pilotagem de drones no espaço aéreo. A liberação por aqui, feita pela ANAC, aconteceu em 2017 e existe monitoramento constante desses veículos, principalmente em locais de alta segurança ou com possíveis perigos, como em aeroportos. E essa história dos drones, esses equipamentos, que tem um uso militar que é bem polêmico, mas tem o seu uso para entretenimento, para diversão da galera mesmo. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui no canal, deixe seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo para você dar um joinha no vídeo, se inscreve no canal, tá aqui se não é inscrito. Muito bem, pessoal. E aí, muita informação nova que vocês não conheciam aí sobre os drones. Vocês viram quanta coisa legal na história dos drones? Primeiro que o drone, ele é uma aeronave não tripulada, né? Então, as primeiras tentativas de drones foram lá nos anos 1800. Vocês viram no vídeo? E foram através de balões, né? Que era a tecnologia na época. E, obviamente, né? Que dava mais errado do que certo. Mas, devido ao potencial dessa tecnologia, que era a seguinte, o que é um drone? É uma aeronave não tripulada, né? Então, foi se melhorando, e vocês observaram aí que o grande, digamos assim, o grande desenvolvimento tecnológico dessa indústria dos drones
ela se deu para fins, primeiramente, né, para fins militares, né? Vocês viram aí o quanto a indústria militar utiliza a questão dos drones, né? Até mesmo hoje em dia, como foi visto aí no vídeo, o exército americano, ele treina mais pilotos de drone do que piloto, né, no caso a aeronáutica, do que piloto mesmo lá das aeronaves. Vocês observaram, então, o quanto os drones eles são populares, né? E trazendo para o meio civil, a gente, então, observa que tem inúmeras aplicações, né? Inúmeras aplicações, né? Foi citado aí. Depois, no final dessa apresentação, eu vou comentar um pouco sobre as aplicações. Mas eu espero que tenha ficado claro para você a trajetória, né? Que muita coisa aconteceu hoje para a gente ter os drones como equipamentos hoje que estão, né? Já se popularizando e com tantas possibilidades de utilização, ok? Pessoal, tá tranquilo aí? Estão conseguindo acompanhar essa questão da história dos drones, de como os drones se popularizaram, como eles surgiram, né? Tá tranquilo para vocês entenderem isso, né? Observe agora que eu vou colocar mais um ponto aí nessa nossa palestra de hoje. Então agora, tá? A gente falou em geral sobre os drones e agora eu vou colocar esse vídeo aqui, que é um vídeo menor, falando um pouquinho sobre esse drone Tello aqui, que é o que a gente vai fazer nossas demonstrações hoje. Obrigado, Marina, pelo retorno aí. Então, pelas as demonstrações de hoje aqui, através do Tello, tá bom? Então, observa, obrigado, Carlos. Então, vamos observar aqui, ó, um pouco mais sobre esse drone aqui, esse que eu estou aqui segurando, que é o Tello, tá bom? Vou passar aqui para vocês observarem um pouco melhor sobre o Tello. Temos aqui em mãos hoje um produtinho bem curioso que mais parece uma Vespa do que um drone, que é o DJI Rise Tello. Essa belezura aqui, vem nessa caixinha pequenininha, ele é bem pequeno, se vocês forem ver, quando eu tirar da caixa vocês vão entender o que eu tô falando. Mistura aí da DJI com a Rise, que é uma empresa de tecnologia, e eles deram o nome de Tello para esse drone, e ele tem também chip da Intel. Então é uma miscelânea de empresas que se juntaram para fazer o que a gente poderia dizer que é hoje em dia o melhor drone para diversão que você vai encontrar. E aí, meus queridos e queridas, tudo beleza? Aqui no seu canal de tecnologia. Se não tá inscrito, se inscreve aí, você tá perdendo, tem vídeo todo dia. E me segue aqui nas redes sociais também, tá bom? Uma dica bem legal para você economizar nas suas compras na internet é Obtec Pague Menos, uma extensão pro Google Chrome. Este drone bonitinho aqui, como eu falei para vocês, ó, Powered by DJI, ou seja, tem tecnologia da DJI, tem tecnologia da Intel e faz parte da Rise, que é uma empresa também de tecnologia. Esse produto é mais voltado para diversão. Então, se você tá pensando num drone aí para fazer filmagem, coisa profissional, esquece, tá? Não é o caso. O foco dele é mais para você voar em casa e utiliza o aplicativo no celular. Ele não tem nem controle próprio dele. Então, você utiliza os próprios aplicativos, porque o objetivo é ser simples. Vamos olhar aqui o que nós temos aqui dentro da caixa. Primeiro, o Tello, aqui que ele é bonitinho, parece uma vespinha, olha só o tamanho dele, muito pequenininho, já vem com as proteções de hélice, tá? Então ele realmente é feito para não você bater, mas se ele der na parede assim, ó, tuc, vai estar sossegado. Aqui fica a bateria, aqui nós temos uma câmera de 5 megapixels, olha só, para vocês verem, e é uma câmera bem básica, tá, gente? Essa câmera não move para cima nem para baixo, ela é só reta. Então, para filmar, você vai ter que estar na altura aí do objeto que você quer filmar, ok? Vamos olhar aqui o que mais nós temos dentro da caixa. Basicamente, temos uma bateria aqui e um cabinho de carregador. Ah, olha só que legal, vem hélice extra, são 4 hélices que nós temos aqui, e a bateria dele, que é esta coisinha pequenininha. É uma bateria de 1.400 mAh, que de acordo com a Tello, né, a Rise, dá para voar 10 minutos com esse drone. É bem impressionante, né? Uma bateria desse tamanho aqui, 10 minutos de voo, é uma coisa bem legal. E o mais interessante é o seguinte, cada bateria dessa custa $19. Então é baratinho, se você quiser comprar mais para poder brincar por mais tempo seguido, vale a pena. E ele custa aí na faixa de $99, $100 mais ou menos. Aqui no Brasil tá saindo algo em torno de 500 a 600 reais. Eu vou deixar os links aqui na descrição se você tiver interesse, tá bom? Então vamos colocar a bateria nele aqui, pra gente ver como é que ele fica, ó. Encaixa a bateria assim, então ela já fica aqui, né? O drone é bem leve, galera, mas bem leve mesmo. Ele pesa 90 gramas. Olha só na minha mão como ele é pequenininho. E por ele ser pequeno desse jeito, você não pode voar com ele fora de casa, em lugares que você tem rajada de vento, porque você vai sim perder ele. Ele não é feito para isso, tá bom? As hélices também são bem pequenininhas, tá? Já
um protetor, como eu falei, em volta, são 4 hélices que nós temos aqui, e o design dele lembra um pouco uma Mavic Air. Esse aqui é o branco, eu acho que tem outras cores também. Aqui embaixo nós temos 2 sensores, olha só que legal. Então ele tem alguns modos que você pode pegar ele e jogar para cima assim, ó, e lançar, aí ele já sai voando, e se você colocar a mão embaixo, ele também tem modo de pousar, ou ele pode se desaproximar da sua mão. São os únicos sensores. Então assim, é uma coisa mais básica, ele não tem sensor nem na frente, nem atrás, nem dos lados. Então se você for com ele na parede, ele vai dar no meio da parede. A filmagem dele, pelo que eu já vi dessa na internet, é bem básico, 5 megapixels, grava tudo no seu celular, tem lag de transmissão, né? Ele não vai conseguir, você não vai conseguir voar muito longe com ele, porque aparelhos drones, quando você utiliza no celular, não é muito longe que pega, mas não é o foco dele. O foco dele é para uso realmente, como eu falei para vocês, mais divertido. Eu não vou voar com ele nesse vídeo, gente, porque eu tenho uma câmera aqui em cima, ó. Eu tenho uma câmera aqui, tem uma estrutura aqui, e eu nunca voei com ele. Apesar de ser um brinquedo, e o foco dele é muito para segurança, né, para você não ter problema. Os primeiros voos, né, a gente tem que fazer uma coisa com bastante segurança, então não vou levantar voo, senão eu vou bater na câmera, posso bater ali, e aí o equipamento já viu, né. Mas eu vou trazer depois um vídeo testando ele, né, digamos assim, uma análise realmente. Aqui, olha, na lateral, a gente tem um local para você carregar, que é o micro USB, tá bom? Mas é um produtinho, assim, bem de nicho, bem focado para quem não quer ter preocupação e tem que aprender a pilotar muito drone e tal. Para você brincar ali na sua casa, ele tem umas gracinhas que ele dá as perus, tá? Depois eu vou trazer um review para vocês, que eu acho que é um produto bem legal, com preço bem competitivo e divertido, né? E um preço nessa faixa de R$300 se você comprar fora do Brasil, tem que considerar a taxação, claro, tudo, mas é difícil você encontrar um produto que tenha empresas de peso, como a DJI, Intel e assim por diante, um produto bem acabado, aparentemente, que deve ser bem divertido. Então, esse aqui é o Tello, fiquem ligados, eu vou trazer um teste dele aí para vocês, para falar as impressões, vou mostrar ele voando, e eu quero que você coloque seu comentário aqui embaixo, se você já conhecia esse produto, se você já ouviu falar, se você tem, se você... Muito bem, então tá aí apresentado para vocês, né, o Tello, que é o nosso ator principal de hoje, tá certo? Como vocês estão vendo, é um drone simples, né, que permite a gente fazer muita coisa. Não é porque ele é simples que ele não tem muita coisa para se fazer, certo? Então, a questão é a seguinte, eu vou colocar aqui, pessoal, um passo a passo de como a gente faz para utilizar o Scratch para programar esse drone Tello. Obviamente que para programar o drone, você precisa ter o drone, certo? E vai precisar ter um computador, certo? Com acesso à internet, tá bom? Não precisa necessariamente ser um computador com Windows, mas tem que ser um computador, um notebook ou um desktop, e que você possa, então, instalar os programas e possa se conectar com o drone Tello, tá? Eu fiz aqui um teste, certo? Que acredito que seria bem complicado de fazer se eu não utilizasse a programação, tá bom? Porque é o seguinte, como é que você pode estar controlando um drone como este? Normalmente você instala o aplicativo Tello, que está disponível na Play Store aqui no celular, e através desse aplicativo, ele vira um joystick. Seu celular vira um joystick ao qual você consegue controlar o drone, tá bom? Mas nesse caso aqui, nós não vamos precisar do celular, nós vamos programar o drone e ele irá seguir a programação de acordo com o que ele foi programado, tá bom? Então, acompanha aí o passo a passo de como você faria isso, né, na prática. Então, eu vou mostrar, eu gravei alguns vídeos da gente testando no campus Maragogi. É bem engraçado, tá? Porque, assim, essas coisas costumam dar muito errado antes de dar certo, tá, pessoal? Então, não pensem que pegou, fez não, tá? Então, é toda uma questão maker mesmo, de fazer, certo? E de aprender fazendo, e de fazer junto, tá certo? Mas é muito divertido e é muito legal você pensar nas aplicações, nas potencialidades que você tem quando você programa o drone Tello com o Scratch, por exemplo. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu vou mostrar aqui passo 1, passo 2, passo 3, certo? Até passo N, até a gente conseguir. São 10 passos para a gente conseguir, então, tendo, é claro, né, um drone e tendo um computador, fazer ele programar e ele voar através, então, do Scratch, tá? Vamos lá. Então, primeira questão aqui, seria o passo 1, é acessar esse link aqui, tá bom? Que é, depois vocês, essa apresentação vai ficar gravada, né? Aqui no YouTube, depois vocês podem pausar o vídeo aí, anotar direitinho aí, tá certo? Que é esse site aqui, https, né, esses nomes aí todos, certo?
e aí você vai entrar nessa página aqui que eu printei aqui para vocês, tá certo? Bem, primeiro passo, então, seria no computador você se conectar, né, nesse e acessar esse site aí, tá certo? Bem, depois disso, o que é que você precisaria fazer? Você precisaria baixar o Scratch, certo? Então, quando você entra nesse site, você rola, né, a barra de rolagem para baixo, ele vai ter, então, o arquivo tanto para Macintosh, certo? Para Apple, para o Windows e também vai ter arquivos para Linux, caso você utilize algum sistema operacional Linux, tá bom? Então vai ter para todos os gostos aí. Na seta ali, como eu utilizo o Windows, então eu baixei, certo? O arquivo win.zip, certo? Baixei para o meu computador, né? Eu cliquei aí e ele começou a baixar, tá bom? O próximo passo seria você ligar o drone, tá bom? Então, antes de você, depois de baixar o aplicativo, primeiro você termina de baixar ele, né? Esse aqui, certo? Ele vai baixar. Quando finalizar o download, aí você vai ligar o drone. Pessoal, essa ordem é muito importante, tá? O drone tem que ser ligado antes de você inicializar o aplicativo, porque senão ele não se conecta e não vai conseguir fazer o voo, tá certo? Então, ó, isso aqui eu fiz, essa foto eu fiz hoje de manhã mesmo, tá? Liguei aqui o drone, não sei se tá dando para ver aí, mas ele tá a luz vermelha piscando, né? Ali na frente, indicando que ele está ligado. Depois de ligar o drone, o que a gente faz? A gente tem que conectar o drone na rede do computador. Então, você vai abrir o Wi-Fi do computador e você vai ver que vai aparecer uma rede chamada Telo alguma coisa, certo? Telo e traço e né, um bocado de coisa aí. Tá? Aqui é o drone que se conecta ao Wi-Fi, tá bom? Então, quando você se conectar, um lembrete importante. Quando você se conectar ao Telo, certo? Quando você se conectar ao Telo, por essa conexão Wi-Fi, obviamente que você vai sair da internet, tá bom? Porque a conexão do seu computador vai ficar sendo com o drone e não com a internet, tá? Então é muito importante que você já tenha baixado o aplicativo antes, no passo anterior, terminado, para poder fazer isso. Porque depois que você se conectar ao drone Telo, você vai ficar sem conectividade, certo? Você vai se conectar com o drone, não mais com a internet, ok, pessoal? Até pode aparecer assim algum aviso no seu computador dizendo que essa conexão é limitada. Tem certeza que você quer ficar conectado? Você coloca sim, certo? Porque é o esperado. Você vai se conectar com o drone e, obviamente, não vai se conectar com a internet, porque você vai estar, repetindo, conectado com o drone, ok? Beleza? Pessoal, estou conseguindo entender esse passo a passo aí? Alguém pode me dar um feedback aí no chat do YouTube? Estou conseguindo entender o passo a passo de como a gente pode fazer. Obviamente que para fazer tudo isso, você precisa ter o drone, certo? Telo. O preço é aquilo ali, né, que foi citado, né, mais ou menos uns 500, 600 reais, certo? E você vai ter que ter um computador. Mas está dando para entender o fluxo para que você possa utilizar esse drone através do computador, programando ele com o Telo, com o Scratch. O Carlos falou que sim. Obrigado, Carlos, pelo retorno, tá? Bem, seguindo aqui a nossa dinâmica, então o quinto passo seria depois, né? Você vai se conectar aí, e aí você vai voltar, aí pronto, seu computador já vai estar conectado com o drone. Aí você vai localizar o arquivo que você baixou, vai dar um clique duplo nele, né? Ele vai abrir aí, ele é um arquivo compactado, então ele abriu aqui no meu caso no WinRAR, certo? E aí você vai localizar dentre os vários arquivos, né, que vão ser mostrados aí, ó, vocês vão localizar o arquivo scratch desktop.exe ou .exe, certo? E aí você então vai clicar nele, né? Vai dar um clique duplo aí, ou vai clicar nele, apertar Enter para ele executar, para ele rodar esse programa que já é o Scratch, certo? Já é o Scratch propriamente dito. Bem, após isso, após você então abrir o arquivo que você baixou e executar o Scratch desktop.exe, aí o Windows vai perguntar, né? Ele vai aparecer essa tela que o Scratch está sendo aberto, né? Está sendo lido,
e vai pedir que você permita o acesso. Eu permito o acesso, porque senão não vai funcionar, certo? Então, clique em permitir acesso e dê acesso aí a tudo que for direito. Após esse passo, aí o Scratch, ele vai perguntar se você quer autorizar ele a coletar alguns dados para melhorar o próprio aplicativo. Bem, não tem nenhum problema em você aceitar isso, tá? Você, inclusive, ajuda a comunidade a fazer versões mais estáveis e mais funcionais do Scratch. Então, mas você também, se você colocar ali não obrigado, você também vai conseguir utilizar, certo? Eu prefiro ser colaborativo. Então, coloquei sim, eu gostaria de ajudar a melhorar o Scratch, ok? Então, você coloca ali a opção e ele vai passar agora para o próximo passo, que é o passo 7, que já vai abrir o programa, tá bom? O programa, então, o Scratch, acho que todo mundo aqui, já, visto que nós estamos no Scratch Day, né, já conhece mais ou menos a cara do Scratch, né? Pelo menos eu suponho isso, certo? Então, ó, clicou ali, aí ele já vai abrir aqui o Scratch, para que é o nosso aplicativo, nosso ambiente, né, virtual de programação em bloco, né, na linguagem Scratch, tá bom? Essa versão aqui é a versão mais atual, que é o Scratch 3.0, tá bom? Na internet você vai achar o Scratch 2.0 e também até mesmo o 1.0, são as versões anteriores da nossa linguagem. Bem, estando aqui nessa tela, você agora vai clicar aqui nesse botão, aqui embaixo, tá vendo? Que eu botei a seta vermelha lá, o botão fica no canto inferior esquerdo, aí você vai clicar nele, e você vai vir para aqui, para essa outra tela, ó. Tá? E aí vai aparecer primeiro, bem grande aí, Telo, né? Telo com Scratch 3.0, tá vendo? É só você clicar aqui agora, né? Tem que escolher, desses vários quadrados, você vai escolher o Telo, né? Que é o do canto superior esquerdo, certo? Você vai clicar aí, com o mouse, né? Pronto. E aí, você vai fazer a programação para o drone, certo? Vocês estão vendo aí que no lado esquerdo, pessoal, quando você clica em tela, ele vai abrir vários comandos que você pode dar para o drone, tá bom? Tá um pouquinho ruim de ler, né? Por causa da resolução, acredito eu, tá? Mas tá vendo aqui que na parte esquerda tem vários blocos verdes? Esses são os blocos de programação específico para o Telo. Lembrando que para começar a operação, você tem que ir, né? Primeiramente, você tem que clicar lá naquele botãozinho que tem ali eventos, que é o botão meio amarelinho, né? É um amarelo puxando para o laranja já, certo? Clicando em evento e colocar a bandeirinha lá, né? Quando for clicado, para que o drone saiba, o drone compreenda quando é que ele vai começar a programação. Então, o que foi que eu coloquei aqui para o drone fazer? Eu fiz isso aqui mesmo, dentro do quarto, tá bom? Por isso que eu falei, né? Que talvez se eu tivesse no joystick fosse arriscado, porque provavelmente ia bater esse drone em algum lugar, porque meu quarto é um quarto pequeno, certo? Mas com a programação deu super certo. Então, eu coloquei aqui take off, que é decole, certo? Quando ele decola, pessoal, ele naturalmente ele já vai subir 1 metro, tá certo? O drone, quando ele decola, ele vai subir 1 metro. Só dele decolar, certo? Então, o decolar dele significa sair da superfície onde ele está e, né, subir aí 100 centímetros. Então, eu coloquei aqui que ele suba mais 50 centímetros, certo? Então, aí ele já vai para 1,5 metro. Ele vai decolar e aí, ó, eu coloquei o segundo bloco que eu coloquei ali, foi suba 50 centímetros. O terceiro bloco que eu coloquei foi rotacione 180 graus, certo? Então, simplesmente, se ele está com a face virada para cá, né? Ele virou ao contrário. E como eu estava no quarto, eu simplesmente coloquei para ele aterrissar, certo? Uma programação bem simples, uma coisa que eu fizesse com segurança, sem o drone bater nos móveis, nem bater em mim, nem bater no teto, tá certo? Pessoal, todo mundo entendeu essa programação que eu fiz? Ó, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Quando eu clicar, o drone vai subir, decolar, no caso, né, por 1 metro,
ele vai subir mais 50 centímetros, vai girar 180 graus e vai pousar, certo? Vai aterrissar, ok? Tá dando para entender essa programação aí, gente? Tá bem simples aí. Quem já mexe com o Scratch deve, né, tá percebendo que talvez seja a programação mais simples que você possa fazer aí para voar com o drone, certo? Que é simplesmente o drone decolar, subir um pouquinho, girar e descer. Tá beleza aí, pessoal? Vocês estão conseguindo entender essa programação que eu fiz para que o drone para que o drone pudesse voar? Alguém consegue me dar um feedback? Tá dando para vocês compreenderem o processo aqui? Eu coloquei os blocos, né, de uma forma que o drone ele vai ler aquela sequência de informações e vai executar e vai voar exatamente de acordo com o que eu programei ali, certo? Vamos lá, vamos ver o que foi que aconteceu quando eu fiz isso, tá? Então, olha lá, ele decolou, certo? Isso é bem aqui do meu lado. Subiu 50 centímetros, girou 180 graus e pousou, certo? Então, aquela programação que eu fiz, tá? Ele executou exatamente o que eu programei, certo? Eu vou colocar de novo, tá? Ó, vou botar aqui para vocês verem que exatamente o que eu programei aconteceu, certo? Ó, repetindo aqui, ó. Quando eu clicar, decole, suba 50 centímetros, gire 180 graus e pouse. Vamos ver. Decole, suba 50 centímetros. Lembrando que o drone não está sendo controlado por mim, certo? Ele está seguindo o código do Scratch que eu coloquei aí. E pousa. Tá? Então, essa foi a programação básica que eu fiz, né? Para que vocês pudessem ver o drone funcionando, tá? Mas vejam lá no IFAO, eu peguei os monitores lá do Espaço 4.0 e a gente ficou brincando com isso, né? E, primeiramente, deu super errado. Eu até pensei que o drone ia parar num lugar, porque a gente, obviamente, que lá em ambiente aberto, a gente fez códigos mais complexos, ou seja, a gente fez uma programação com mais eventos, né? Que o drone tinha que fazer mais coisas e acabaram acontecendo alguns problemas. Veja só, que interessante. Nossos experimentos aqui com o Scratch e o Telo resultaram nisso. Ele pulou no teto aqui e agora não quer mais descer. E aí, gente, como é que faz para esse drone descer daí? Olha lá. Eu só espero que ele não invente de ir aqui para cima, senão vai ser problema. Olha lá. Coloca land aí, land, para ele pousar. Nessa hora dá um desespero, gente, porque assim, ali o drone ele tava mais ou menos já ali uns 6 metros de altura, né? Então, primeiro, se ele cai é um drone de 90 gramas, como vocês viram lá no vídeo, né? Se ele cai dessa altura, poderia danificar bastante, né? Talvez até inutilizar o drone, certo? Porque ele ia cair numa superfície dura, né? O chão ali era um chão de concreto. Ele poderia ir para cima da biblioteca, né? A gente perdeu ali, foi o seguinte, a gente pediu para ele subir tanto que ele subiu e ele bateu no teto, né? E aí, quando ele bateu no teto, ele não conseguiu mais seguir a programação, porque a programação é assim, né? Se o programa ele encontra uma situação ao qual ele não foi programado, ele não sabe o que fazer, ele para. Então, simplesmente o drone ele parou lá em cima, colou no teto e ficou girando, né? Parecia um helicóptero girando lá. E a gente ficou ali gente de nervoso, né? Porque a gente estava pensando ali em como a gente ia resgatar aquele drone, né? E aí a gente não conseguiu mais fazer com que a programação do computador funcionasse. E a gente fez o seguinte, né? Como é que a gente resolveu isso? O drone ficou lá voando. A gente sabia assim, no pior dos casos, a bateria dele, que dura 13 minutos, ia acabar e ele ia cair, né? E a gente pensou assim, como é que a gente vai resolver isso? Nós pegamos simplesmente e desconectamos ele do Scratch,
conectamos o drone com o celular, com o joystick, e nós acabamos pilotando ele e aterrissando ele em segurança. Mas não foi fácil, porque foi difícil reconectar ele, porque ele já estava em voo, certo? Bem, mas nós fomos fazendo outras tentativas e aí deu certo, né? Essa foi a primeira tentativa. A segunda tentativa a gente fez decole, suba mais alguns metros, né? Vá para a direita e para a esquerda e pouse, né? Observem aí o resultado disso, dessa programação. No Scratch também. Então, viram aí, essa segunda tentativa já foi bem sucedida, né? A gente subiu ele subiu 1 metro, depois a gente pediu, que é o decolar, depois a gente pediu para ele subir mais 4 metros, e aí pedimos para ele voar 5 metros para a direita, parar, voar 5 metros para a esquerda e aterrissar, né? E aí deu super certo, lembrando que ali a gente não toca, né? A gente faz a programação e deixa ele fazer o restante, seguindo a programação que foi feita. Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas tem umas pilastras grandes aqui. Vou dar o play de novo. Ó. Aqui no campus tem umas pilastras grandes, né? E aí depois eu fiz um desafio para os monitores que estavam comigo aí, nessa hora, que era o drone dar um giro nessas pilastras, que foi nosso próximo vídeo. Estão vendo aquela pilastra ali? Tem várias dessas, né? Então, eu pedi para os monitores fazerem um código a qual o drone pudesse dar uma volta, sem bater, obviamente, né? Uma volta na pilastra, tá? E assim nós fizemos. É o próximo vídeo. Ó, perceba aí que o drone ele vai alguns metros para frente, né? Mais para o lado, mais alguns metros, completa o circuito, volta para a origem e aterrissa. Pronto, então fizemos, né, o circuito com o drone e a gente poderia, pessoal, fazer circuitos assim bem complexos. Você vai encontrar, se você colocar Telo ou Scratch no Google, você vai ver gente que coloca um circuito super complexo, tá, para o drone. Inclusive, você pode programar ele para ele começar a filmar, para ele começar a tirar foto, para ele fazer pirueta. Tá? Então, assim, é só você ir arrastando os blocos, né? E ir fazendo. Agora, lembrando, tem que estar no lugar aberto. Você tem que saber que a probabilidade de dar errado é grande, tá? Principalmente quando você não tem experiência, certo? Mas tem que saber que é algo, assim, bastante interessante você trabalhar, né? Principalmente quando você compreende o potencial que o Scratch tem para controlar um drone como esse. E o que você pode fazer a partir disso? Muita coisa, gente. Muita coisa, tá? Hoje em dia, se você tem um drone, ele é um meio de você ganhar dinheiro, certo? Como, por exemplo, bem, você pode trabalhar com venda de drone, certo? E de aeronaves em geral. Você pode, se você se especializar, trabalhar com um serviço de conserto e manutenção de drone. Você pode ter muita aplicação de drone na construção civil, analisando fachada. Pense, por exemplo, pessoal, que você está querendo ver... Você quer comprar um terreno, mas sendo que o terreno está cheio de mato, está cheio de... Vou falar uma coisa bem simples, cheio de árvore. Ele está muito ruim para você ir até o local. Então, você pode passar o drone e verificar a área,
certo? Você pode utilizar o drone, por exemplo, para ir em locais que, via de regra, estão inacessíveis. Para ir do outro lado do rio, né? Para subir um morro, algo que você, então, para a construção civil, né? Você usa um drone para ver a estrutura de um prédio, né? Bem alto, sem precisar ir lá, certo? Você tem muitas aplicações na construção civil, certo? No acompanhamento de plantações, floresta e vigilância de fazenda, pessoal, tem muita aplicação na agricultura, o drone, né? Então, você pode monitorar seu rebanho, a sua plantação, até mesmo a segurança, conforme tá aí, né? O próximo item fala sobre isso, ó. Empresas de segurança usam os drones para vigiar residências e estabelecimentos comerciais, né? Principalmente quando é um terreno muito amplo. Às vezes é um terreno que é de quilômetros, pessoal. Tem drone, o Telo não, tá? O Telo, ele, como vocês viram no vídeo, ele é um drone simples, é um drone barato, né? Mas, por exemplo, um drone de R$5.000, ele já consegue ir 7 quilômetros de distância. Ele vai e você perde ele de vista, certo? Você controla ele, aí ele tem um visor, você pilota ele através do visor da câmera, né? Que você tá ali, tá certo? É um drone que ele pode subir, por exemplo, 1 quilômetro de altura e ele pode ir a 7 quilômetros de distância, certo? É um drone, por exemplo, que resiste a rajadas de vento, é um drone que ele resiste a muitas coisas, tá? É mais caro, as hélices, os motores e as hélices são mais robustos, ele consegue, então... o Telo não, o Telo ele só consegue voar 15 metros de altura e a 100 metros de distância, tá? Então é um drone, assim, para realmente doméstico, ele é bem mais barato por causa disso, tá bom? Bem, voltando aqui. Para resgatar pessoas, principalmente em área de difícil acesso, dependendo, né, do valor do drone, ele consegue suportar um peso enorme. Lembre-se, é uma aeronave, o drone é uma aeronave, né? Então, dependendo, ele suporta o peso de uma pessoa tranquilamente. Delivery de mercadorias, né, como a gente viu ali, a Amazon, a Uber já está utilizando em alguns locais, né, experimentando aí para entregar produtos através de drone. Na realização de gravação e imagem aérea, então muita gente ganha dinheiro com turismo, com foto de drone e com imagem de drone, por exemplo, porque ficam belíssimas, né? A imagem do drone é uma coisa assim absurda. Tem imagem aqui de Maragogi de drone que assim é uma coisa fantástica, né? Você olha assim e observa um outro ângulo completamente diferente da paisagem através de um drone, né? Que ele vai filmando. E também você pode até também empreender através de escolas que oferecem cursos de pilotagem, né? De drone. Então você pode se especializar a tal ponto em pilotagem de drone que você pode ensinar outras pessoas e pode também ganhar dinheiro com isso, certo? Então os drones, ó, tem muitas aplicações, tá certo? E aí você agora sabe que pode programar o drone para ele seguir um percurso, um circuito automaticamente, sem você estar precisando sequer pilotar ele, tá? Através, por exemplo, aqui do Scratch, da forma como eu mostrei para vocês aí, que não é difícil. Basta você ter um drone, obviamente, e você ter um computador e seguir as instruções que vocês observaram que não é algo complexo, certo? E é isso, pessoal. Eu preparei esse material, espero realmente ter aguçado aí o interesse de vocês, tirado algumas dúvidas, certo? Eu espero realmente ter cumprido aqui o objetivo no Scratch Day, que é trazer algo novo para vocês, certo? Fomentar, aguçar aí para vocês essa questão tecnológica, tá certo? Eu vou chamar o professor Welber e abrir aí para perguntas, fique à vontade aí para a gente poder interagir, tá certo? E para mim, desde já, fico muito honrado de poder estar aqui juntamente com vocês no IFAP, certo? Podendo contribuir aí com esse evento tão interessante e tão necessário, né, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade atual. Vamos esperar aí as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou olhando no chat aqui. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Tá? A gente trabalha aqui, né, como eu comentei aqui no IFAL,
com esses laboratórios makers, né? E a gente utiliza bastante aí a questão de drone, a gente utiliza a questão de impressora 3D, né? A gente utiliza muito essas questões tecnológicas aqui, certo? Se tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Professor Welber. Professor Cassiano, muito obrigado pela excelente palestra, né, por mostrar esse universo que hoje a tecnologia proporciona, né? Os drones já são a realidade, né, no nosso meio tecnológico também, nos serviços que são oferecidos à sociedade. Eu lembro que, alguns anos atrás, entre 2014 e 2015, quando os drones, né, estavam se popularizando. Eu não falo os drones do ponto de vista industrial, do ponto de vista militar, que nós já tínhamos ali, né, protótipos, já estávamos, né, a indústria, sobretudo a indústria militar, já estava naquele processo de difusão, né, desse equipamento. Porém, para a sociedade, de uma forma geral, enquanto um produto a ser adquirido, eram necessários alguns detalhes, vamos assim dizer, até mesmo de regulamentação, né? É um produto, né, um equipamento que é utilizado, né, em vias aéreas, e que pode trazer, né, riscos à segurança, né, vamos assim dizer. Então, eu lembro que ali entre 2014, 2015, 2016, né, existia uma discussão sobre a questão de como os drones iriam funcionar, né? A questão da legislação para poder manusear, né? E isso tudo é muito complexo, né? E hoje a gente, né, tem aqui já a possibilidade de adquirir, né? Nos últimos, então, 6, 7 anos, né, a questão do drone ele tem, né, tomado uma proporção significativa, de modo que a gente já tem protótipos, né, de carros, né, voadores, né, dos drones agora para transporte humano. E, enfim, já existem empresas que estão criando, né, seus equipamentos e lançando aí previsão, fazendo testes, lançando previsão de comercialização, de início dessas atividades. O que esperar, professor? Essa é a questão, né? O que esperar em relação aos drones, né? A gente lembra aí de alguns desenhos e filmes, né, da nossa infância até, que mostrava, né, essa era espacial, né, carros voadores. E o que é que a gente espera, professor, para os próximos, para a utilização, para esse mercado que só faz crescer em todos os aspectos, né? O senhor citou aí a questão de mapeamento, o uso para geoprocessamento, né, para monitoramento de áreas. O que esperar, né, para os próximos anos no cenário econômico para os drones? Então, os veículos autônomos, eles vieram para chegar, né? Eles vieram para ficar, né? Eles chegaram, né? A gente disse que nem vão chegar, eles já chegaram, né? E eles estão aí cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, né? Então, o drone, ele é uma aeronave autônoma e que cada vez mais está se desenvolvendo de forma técnica, né? Então, a gente observa que quanto mais passa o tempo, mais saem aeronaves mais robustas, mais precisas, não é? E que mais confiáveis. Agora é interessante, por exemplo, que o poder público está atento a tudo isso, né? Então, por exemplo, ontem eu fui no campus Rio Largo, que ele fica colado com o aeroporto de Alagoas, né? E lá eles também têm drones, e o diretor diz assim, infelizmente aqui a gente não consegue voar com os drones, porque o drone, quando a gente liga ele detecta, né? Veja a tecnologia, né? Ele detecta o sinal, tem uma antena de rádio no aeroporto, que emite um tipo de frequência que o drone lê, e ele não decola, ele sequer decola. Né? Então, existem, e essa tecnologia também agora foi colocada nos presídios, né? Infelizmente, alguns bandidos estavam utilizando os drones para levar coisas ilícitas e jogar no pátio lá do presídio, né? E essa mesma tecnologia agora é utilizada de forma que quando o drone ele se aproxima dentro da frequência, ele simplesmente cai, né? Ele fica inutilizado. Então, é muito interessante a gente observar também a preocupação com a segurança, né? Que já existe, que funciona bem, tá? Mas a questão é o seguinte, é que cada vez mais a gente vai ver essas aeronaves, então, assim como estão se fazendo estudos, né? Sobre a questão do carro autônomo também, existem muitos estudos também sobre
transporte da aviação civil autônoma. É estranho, né, se pensar nisso, mas existem muitas coisas. Tá? Então, é você pegar um avião e sair de um aeroporto para outro dentro de alguns anos, sabendo que ali na cabine não tem nenhum piloto, ou sequer a cabine no avião, né? Então, estamos caminhando aí na Sociedade 4.0 para inovações e tecnologias como essa, né? Isso já existe no mundo militar e, aos poucos, isso está chegando no mundo civil também. Então, é por aí que os drones vão caminhar, né? Então, cada vez mais utilizar e fazer parte do nosso dia a dia. Assim como, por exemplo, os smartphones hoje a gente não consegue viver sem eles, né? Também, no futuro próximo, a gente também não vai conseguir viver aí sem os drones, porque eles vão fazer parte do nosso dia a dia também. Seu microfone está desligado. Desculpa. Estava dizendo que ainda, né, nessa proporção que o drone tem tomado a cada dia, a gente tem visto, então, que nós vamos precisar nos aperfeiçoar, que nós precisaremos também criar cursos específicos, né? Porque hoje essas tecnologias elas estão, né, associadas muitas vezes o estudo sobre essas tecnologias está associado a um campo da informática, né? Às vezes um campo da engenharia, né? E a gente tem visto ainda essas disciplinas que tratam sobre drones, sobre essas tecnologias de uma forma dentro de grandes áreas, né? Mas é possível então, né, pelo cenário econômico e as possibilidades, que para um futuro próximo a gente tenha um curso, por exemplo, né, técnico na área de drones, né? Enfim, de desenvolvimento desse tipo de equipamento, que possa estudar todo um conjunto, né, que se configura. É uma área bem complexa, né, professor? Sobretudo porque, como dito aqui, não está apenas no desenvolvimento do produto, mas é um conjunto de fatores que precisam estar bem alinhados, desde a segurança, né, aí vem as questões econômicas, a produção, né, de componentes, a questão de linguagem de programação que possam ser utilizados para uma programação mais segura, vamos assim dizer, né, de ações mais seguras, de atividades mais seguras. Porque eu penso o seguinte, que com cada vez mais a utilização de drones, a sociedade, e daqui a algum tempo, utilizando ele como, né, um equipamento de transporte até, né, a grande preocupação da sociedade, e é isso que a inovação traz, né, toda inovação tem que ter uma aplicabilidade social, mas a população precisa sentir segurança naquele equipamento, naquele produto que é ofertado, né? Senão põe em xeque, põe em dúvidas, né? E a gente sabe da contribuição, né? E sobretudo nesse momento que a ciência, que a tecnologia tem contribuído significativamente. Mas a segurança é algo que se pensa muito, né? E nesse aspecto, a gente precisa ter, então, linguagens de programação, a gente precisa ter equipamentos cada vez mais seguros. E eu falo da linguagem de programação porque é ela que, no final das contas, vai fazer funcionar, né, e reduzir as chances, né, os riscos que estão relacionados ali ao funcionamento daquele equipamento. Então, nessa perspectiva, eu penso que um campo mais complexo, que vai além só da utilização de se prestar um serviço com drone, né? Mas um campo mais complexo que gere uma área de conhecimento específica é possível de se formar nos próximos anos, né, professor? Exatamente. Você veja, por exemplo, porque assim, o tempo da palestra é limitado, né? Mas, por exemplo, hoje em dia tem aplicações que você faz uma programação para um drone ele ir num lugar que seria fatal para o ser humano. Então, por exemplo, hoje em dia a gente consegue monitorar um vulcão que está entrando em erupção, indo direto lá com o drone. Né? Hoje a gente consegue monitorar um furacão mandando um drone. Né? Então, a questão de a gente ter um ambiente cuja usabilidade, né, de criar uma rotina de programação seja fácil, também possibilita até mesmo salvar vidas, né? Então, hoje você tem, então, aeronaves que fazem serviços que seriam fatais ou muito perigosos para o ser humano. Né? Então, você observa, esse é um dos pontos também da sociedade 4.0, né? É a tecnologia a serviço do ser humano, do bem-estar do ser humano.
ela vai fazer coisas que seriam insalubres ou perigosas, né, para o ser humano. Então, o drone é um perfeito exemplo disso. Então, hoje em dia, quando um drone ele sobrevoa uma área de 5 km e mapeia aquela área, e evita que você caminhe 5 km, né, ou evita que você pegue um carro e rode 5 km, então, no mínimo, você está deixando de poluir a natureza ali com combustível fóssil que você não está usando, né, por visto que todos os drones são operados, via de regra, com energia elétrica, né, Então, você tem uma série de questões, né, que estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, o Scratch, ele é absolutamente fácil, né, para que você, por exemplo, faça uma programação no drone e qualquer pessoa com mínimo de conhecimento consegue, por exemplo, fazer uma programação e fazer um roteiro, como eu fiz nessa palestra, e programar um drone para ele fazer uma tarefa que para você seria insalubre, perigosa ou simplesmente seria cansativa, né? Então, a gente observa que esse é para onde a Sociedade 4.0 aponta, né? É uma das vertentes da Sociedade 4.0 que é isso, justamente. E a gente, então, tem e vai ter cada vez mais objetos que vão ser fáceis de programar, fáceis de utilizar e que vão, literalmente, salvar vidas e o tempo, né, que é tão escasso aí para a gente. Professor, muito obrigado, né, pela excelente palestra. Desde já, o IFAP fica aqui de portas abertas para recebê-lo, não é, em todos os nossos eventos e, né, realizar ações conjuntas. Queremos aqui, em nome da reitoria do IFAP, em nome da equipe da PROIPI, né, que é a nossa Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, agradecer imensamente a sua participação aqui conosco, agradecer imensamente a parceria do IFAL, né, sempre que nós procuramos o IFAL, né, para participar dos nossos eventos, em ações parceiras, o IFAL está também, né, de portas abertas para nos receber e para fazer participar ativamente das nossas ações. Então, aqui também o IFAP se põe à disposição para contribuir sempre, agradecer ao seu campus, né, o campus Maragogi e toda a equipe, né, que desenvolve com o senhor o projeto, né, do laboratório, né, do Espaço 4.0, onde diversas tecnologias e produtos, né, e aí a questão da extensão tecnológica, a questão, né, de todas essas atividades de extensão, mas também de pesquisa, de inovação, que estão sendo desenvolvidas lá no campus Maragogi para toda a população, né, do estado de Alagoas. Então, parabenizar pelo trabalho realizado, parabenizar pelos temas abordados, sempre, né, temas que trazem para uma realidade educacional também, de estimular tanto alunos, professores, né, e a comunidade de uma forma geral a interagir com as tecnologias e nos esclarecer sobre essa importância do momento que nós vivemos, né, que é a tecnologia aí, a 4.0, né, vamos assim dizer, tecnologia em todos os contextos, no conceito amplo de tecnologia, né? Então, parabenizar por tudo, professor, passar a palavra aqui para que o senhor possa fazer as considerações finais. Lembrando que hoje à tarde nós teremos mais uma palestra aqui no nosso canal oficial, né, aqui na TV IFAP, a partir das 15 horas. Então, liguem aí, né, o seu sininho para receber a notificação, cliquem aí, né, que daqui a pouquinho, às 15 horas, estaremos voltando com uma palestra, né, com o professor Alexander, do campus Caruaru, professor que também atua na questão da tecnologia 4.0, atua na robótica, atua também com a linguagem de programação, e a gente vai poder estar vendo também mais um cenário, né, que se desenha em relação a que nós vimos a questão dos drones, né, do Espaço 4.0, da tecnologia aplicada à educação. À tarde nós vamos também ampliar essa discussão com a palestra do professor Alexander, do campus Caruaru, do IFPE, né, do Instituto Federal de Pernambuco. Então, pedir que vocês nos acompanhem, que possam, né, participar conosco, que possam divulgar a nossa programação. No dia 26 teremos uma palestra aqui sobre a questão da pandemia, como a tecnologia foi utilizada durante a pandemia, não é? Como a programação, como a tecnologia dos robôs, né? Aí nós vamos ter uma palestra sobre robôs de desinfecção, né, que foi utilizado aí durante a pandemia e que possivelmente, né, é um novo produto a ser utilizado
né, daqui por diante. Então, a gente está nesse debate de trazer também, né, ampliar a partir do tema geral do evento, que é, né, a Semana do Scratch, né, essa linguagem de programação que foi desenvolvida pelo MIT, né, e que a gente hoje aqui se reúne numa comunidade global para que estudantes cada vez mais jovens possam participar e ter esse conhecimento da aprendizagem criativa, né, e a gente vai ampliando aqui, mostrando as oportunidades. Então, a partir das 15 horas, estejam conosco. Professor, muito obrigado mais uma vez, lhe passo a palavra para as considerações finais e logo depois a gente encerra o nosso evento. Muito bem, agradeço mais uma vez ao IFAP, ao professor Welber, pelo convite, por poder estar aqui num evento tão importante, né, como esse, visto que vivemos em tempos aí que realmente a tecnologia nos permeia, ela faz parte de tudo que nós fazemos, né, e esse tema é um tema que realmente faz muito sentido, né, a gente precisa descobrir os potenciais dos drones, né, e saber que a utilização dele com essa linguagem Scratch, ela é fácil e ela pode nos auxiliar a resolver um monte de problemas do dia a dia. Então, quero convidar todos aqui a seguir o projeto Espaço 4.0 no Instagram, @Spaco 4.0 IFAL. Então, quem quiser, a gente sempre está postando lá as novidades do projeto. Temos uma professora que está atualmente na Alemanha, também em missão institucional, fazendo parcerias para que a gente sempre possa ofertar aqui o melhor serviço possível em relação à tecnologia e à educação. Então, desde já, também, quero agradecer a vocês também pelo interesse nesse tema e me colocar à disposição, tá certo? Também, se quiserem me seguir no Instagram, @CassianoHenrique_Albuquerque, tudo junto, você pode me seguir lá também. Então, é isso, um grande abraço e fico à disposição aqui da instituição sempre que for necessário. Muito obrigado a todos, obrigado, professor Cassiano. Até logo, pessoal, até mais tarde, até o nosso próximo evento. Um abraço.